Fala galera, estamos aqui começando mais um Plura Power Talks. Hoje eu estou aqui com o meu querido José Eduardo, meu Deus, famoso Zé. Famoso Zé. Valeu, Henrique. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado, é um Na prazer minha cabeça estar aqui agora estava Eduardo só, eu falei, gente, mas tá faltando o Zé. Tem alguma coisa antes. Show, cara, um prazer estar com você aqui. A gente se conectou, a gente se esbarrou várias vezes por aí, mas se conectamos mesmo há pouco tempo, né? Sim. E hoje acho que vai ser uma oportunidade também da gente se conhecer mais. Com certeza. Falar um pouco aí da vida, trazer para ti, né? Conhecer um pouco da tua jornada e compartilhar isso também com a nossa galera. Então, pessoal, esse aqui é um dos... né? Estamos aqui no nosso segundo episódio. Esse é o momento onde a gente traz convidados como José para a gente conseguir trocar um pouco sobre essa jornada empreendedora, entender como é esse desafio. Então, no caso, né, algumas pessoas que apoiam startups, que já captaram, que estão rodando. Então, a gente traz muito essa pegada. Então, Plura, né, como missão, a gente está aí formando novos aceleradores. Né? José é um desses que está sendo formado, embora já tenha uma bagagem grande aí. Está no nosso time agora. Então, meu querido, te agradecer mais uma vez, né? Reconhecer a tua presença aqui. Tenho utilizado um cumprimento indiano que eu gosto muito, que é Namastê. Namastê. Namastê, galera. Porque sinto que assim a gente se conecta melhor mesmo. Então, conta pra gente, cara, um pouquinho da tua vida, da tua jornada. Como é que você chegou, né, a iniciar nessa vida de empreendedora, assim, essa sua jornada empreendedora. Boa, legal. Dar um overview, agradecer o convite também, Henrique, agradecer a Coty, a Plura. Acho que esse trabalho que a Coty vem fazendo é muito importante para o nosso ecossistema. E eu sou uma pessoa que está inserida no ecossistema assim, ativamente desde 2016. Desde 2016. E eu acho que uma das principais constantes que a gente tem no ecossistema é a Coty. A iniciativa começa, a iniciativa termina, projetos começam, terminam, e a Coty sempre está ali apoiando. E, pelo menos na minha visão, né, de ter passado por todas essas mudanças no ecossistema, ver a Coty, além de não só sobreviver, evoluir e apoiar e alavancar os negócios do DF, para mim é um marco isso. Então, ver uma aceleradora ficar tanto tempo. Então, estou muito feliz de estar colaborando também um pouquinho, compartilhando da minha história. Pô, muito massa, cara. A gente, realmente, é uma jornada dura em alguns momentos, né? Sim. E os encaixes faz parte. Então, a galera acha que talvez o papel de investidor, porque está num papel de investidor, tá lá com caixa cheio, sobrando, né? Já tá tudo lindo. É desafiador, igualmente desafiador. Muito, né? Eu acho que é uma coisa que é bom a gente lembrar, até o empreendedor, é que, no fundo das contas, o acelerador, o fundo, são outros empreendedores. E todo mundo sabe como é que a jornada do empreendedor é desafiadora. Então, não muda nada. Eu acho que é outro tipo de desafio, mas ainda é um desafio. Com certeza. E isso tem uma conexão também muito legal com o começo da minha história. Show. Eu estudei na UNB, né? Sou formado em engenharia ambiental. É um curso pouco de fora da inovação, mas me abriu muito a mente para a inovação, porque o engenheiro ambiental ele pensa de uma forma muito interessante, porque ele é um cara muito holístico. Ele tem que conectar o engenheiro civil com o engenheiro químico, com o biólogo, com o... Então, ele já tem esse ar de deixa eu olhar o todo e vamos conectar as coisas, e vamos gerir as coisas. Visão sistêmica, né? Uma visão sistêmica, sim. E lá na UNB tem um grupo, até um abraço pro pessoal do Dextra, que é um grupo de inovação lá na UNB, eles fazem aceleração. Quem fundou ele foi a Nath, o Renan, o Edu, que agora também está no Lancei Essa, na Zapay, acho que o ecossistema deve conhecer um pouco. Esse trabalhinho que eles plantaram lá no Dextra foi o que me permitiu conhecer um pouco do ecossistema de startups, permitiu entender mais da metodologia, poder apoiar empreendedores mesmo sem saber nada. Eu acho que isso é um pouco do começo da minha jornada, é apoiar empreendedores sem saber nada. Sem só tendo vontade, coragem. E é desesperador, é enriquecedor e é muito legal. Por exemplo, as histórias, as startups que eu tenho mais carinho foi as que eu apoiei quando eu menos consegui apoiar. Que foi a do começo, que foi no Prólogo. O Prólogo foi uma consultoria boutique, assim, que o Ítalo, que foi quem tocou a Ace aqui no Centro-Oeste, fundou junto com o Edu, com o Daniel também, que é um analista de inovação lá do Senado. Então, tinha um cara trabalhando no órgão público, um cara mega acelerado de vendas, que é o Edu, e um cara mega bom de metodologia de crescimento, de validação, que era o Ítalo. Então, eu entrei nessa tríade assim, eles pegaram meio que tipo o pupilo e falaram, Zé, vem cá,
você vai aprender sim, vai trabalhar com a gente sim, você não tem opção e foi a melhor coisa. Foi a minha faculdade de startup, assim. A primeira vez que eu peguei um CRM, a primeira vez que eu fiz uma prospecção de SDR, a primeira vez que eu montei uma landing page, foi tudo no prólogo. Tem que botar a tecla SAP aí. Bota a tecla... Vai pondo tudo. E o prólogo era muito legal porque a gente apoiava em startups, early stage, e a gente vendia muito toda a metodologia que hoje é bem mais difundida de validação e de economizar antes de ter sua primeira coisa, seu primeiro linha de código desenvolvida. E um dos principais entidades que acelerou a criação do Prólogo, eu não era um dos sócios, eu era equipe como Prólogo, né? E lá fui aprendendo muito como equipe. E um dos espaços que permitiu o Prólogo existir foi a Coty. A Coty acelerou, veio Powered by Coty, se liberou o espaço, fez um acordo legal com o pessoal do Prólogo para a gente usar o espaço para as primeiras turmas de pré-aceleração, para alguns eventos que a gente fazia. Deu algumas mentorias pro Edu também. Algumas lá. mentorias. Esse daí eu nem acompanhei de perto, mas rolou, né? O Ítalo também a gente se conectou muito lá atrás, quando ele estava como esse, a gente fez alguns eventos juntos. Aí. Pô, que massa. A gente sempre teve esse movimento de tentar agregar, né, cara? Isso é muito poderoso mesmo. E eu acho que esse é o segredo de tudo. E para mim, a palavra dos próximos anos é essa, é colaboração. A gente tem que entender como colaborar melhor para aproveitar recurso. Porque cada vez está mais escasso, cada vez é mais eficiente. E dando conta geral, acho que foi esse o meu começo. Foi bem nessa consultoria, a gente atua ali junto. Eu acho que tem startups até hoje que estão operando, que a gente participou dessa pré-aceleração. Uma delas que eu tenho muito carinho é a Trampei. Ah, que A Trampei massa. passou pela pré-aceleração, a gente pegou o Jorge bem no começo da carreira dele empreendedor, quebramos cabeça junto. Lembro que a gente fazia até videochamada de tabulação de resultados de entrevista junto. Então esse era o nível de detalhe que a gente entrava como prólogo na operação. E ali que foi onde eu ganhei a expertise mesmo. Eu falava, galera, o que eu posso ajudar vocês? Como é que o trabalho do Zé dá para colaborar um pouquinho? Eu entrava ali, tentava fazer algum auxílio. E foi bem massa. Outras startups passaram por lá também. Acho que a Tutor é uma legal, que é daqui do DF. É uma edtech focada em gerir os dados e trazer isso na época, né? Agora já deve ter pivotado muitas vezes. Mas gerir os dados e trazer um pouco dessa inteligência de dados para o estudo de concurso. Se eu não me engano, ela foi adquirida por uma dessas plataformas de estudo para concurso. Eu não lembro certinho qual foi agora. Mas foi um pouquinho da jornada. Aí eu saí de lá, fui pro fundo. Eu contei ela toda, vou resumir um pouquinho para não ficar muito longo. Mas saindo do prólogo, eu estava muito animado com o VC, Venture Capital. Queria atuar no VC, falei, vou para um fundo de investimento, que lá que é onde o VC acontece. Entrei no fundo de investimento, foi muito bom para mim, que a Terracota Ventures era um fundo segmentado ali de construção civil e cheques early stage, mas já com início de escala, então não tão early stage assim, né? Se eu não me engano, o cheque lá inicial era $1 milhão. Uma fase de tração, assim. Uma fase de tração. Já tinha que ter um canal validado. Isso era até um dos pontos desse fundo que eu gostei muito, de enxergar isso, que é o fundo vai olhar o teu canal como diferencial. Tese. Se você não tem, se na tua tese não tem nada falando de canal, provavelmente é uma tese que ainda tem um espaço para trabalhar ali. Então, foi bom pegar essa visão lá também, mas lá eu senti que eu não queria trabalhar como VC, porque eu acho que o pessoal acha, é muito lindo, é muito legal, mas dependendo do teu perfil pode ser muito sufocante, porque você vai ver várias startups, vários projetos legais, várias equipes com potencial muito massa, e no meu papel que estava lá, que era entender a startup, transformar todo o negócio deles em one page e levar para um comitê, você vê que é muito teórica. Ajudar a fazer a venda da startup. Eu ver, tem um match legal, uma oportunidade legal, vamos pegar suas métricas, vamos pegar sua proposta de valor, vamos pegar seu diferencial, colocar tudo num PowerPointzinho de uma 3, assim, um pouco maior que uma 4, né? E levar para o comitê vai sabatinar primeiro o analista que está lá, né? Que no caso era eu, e depois o founder, a equipe. E quando você faz isso, você vê muito projeto bom, muita oportunidade que você pode pôr a mão na massa e ajudar eles, e seu papel é esse, é não ajudar. No máximo, você vai fazer é dar um feedback, e o feedback é aquilo. Cada um escuta como quer, cada um recebe como quer. E eu durei nesse trabalho 6 meses por conta disso. Eu falei, não dou conta, tenho que pôr a mão na massa. Eu gosto de ver a coisa sendo construída, eu gosto de ver a inovação sendo feita na prática mesmo. Acho que o fundo tem um papel muito importante, mas é um perfil diferente de pessoa. Na Coty a gente viveu um pouco disso também, porque no início a gente tinha uma tese de seleção e aceleração, com investimento junto, né? Que é uma tese muito forte, poderosa. Só que... E aí também, funil gigante. Então, mesmo pegando em fase de entrada de validação ali, saída de descoberta, início de validação, que era mais nossa tese, e ainda a gente trabalha muito com essa tese,
ainda assim ficava muita gente no caminho. E aí a gente foi entendendo o ciclo, porque a janela é muito curta. As empresas boas, elas vão passar rápido por essa janela. Sim. E as empresas ruins vão morrer nessa janela. Porque estão bem em cima do Vale da Morte, né? A gente falou um pouco da jornada, então a gente já tem outros conteúdos também gravados falando sobre isso. E a gente falou sobre o Vale da Morte lá. Então, cara, no Vale da Morte, que é onde as aceleradoras, a maioria, pega as empresas... Porque quando o fundo... Na etapa que você está falando do fundo, vocês já estavam pegando... Quase saindo, né? Já tem mostrando tração, tem canal, então já tem units positivos econômicos, assim, mais positivas, já demonstrando um business que vai entrar em escala, né? Sim. E uma coisa que a gente analisava muito na época do fundo, que eu acho que é comum, né? Uhum. Qual foram os últimos 2 múltiplos? Então, normalmente, as empresas que a gente pegava eram empresas que já tinham 3 anos, no mínimo, performando bem, né? Bem que eu diga é ter um produto encaixado, tô vendendo, tô tendo uma margem, não tô 100% de burn. Às vezes, você pode estar 100% no burn, queimando caixa, mas você tem as suas econômicas tão organizadinhas que você entende o que é burn e o que é crescimento. Aham. Então, a gente via um pouco desse perfil. Legal. Vamos voltar só um pouquinho antes. Acho que a gente correu muito, mas tá de boa. É assim mesmo. Vamos seguir. Vamos falando. Primeiro, fala um pouco, cara, assim, de valores hoje que guiam, assim, sua vida, suas decisões. Legal. Porque você trouxe empreendedorismo, você trouxe estar perto do founder. Tipo, né? Esse falar não e falar, pô, né? Foi uma coisa que te pegou. Então, acho que tem algumas coisas em volta disso. Mas sem ser nesse contexto necessariamente, na tua vida. Quais são os valores, assim, que te guiam, principalmente? Pô, que pergunta legal. Eu acho que não tem como fugir disso. Eu sou engenheiro ambiental de formação, né? Então, um dos meus valores é o equilíbrio. É o equilíbrio com a natureza, o equilíbrio com o meio. E quando você fala com equilíbrio com o meio, não tem como desvincular o equilíbrio com o outro ser humano. Então, isso é uma coisa que eu tento buscar para todas as minhas relações. Porque é o equilíbrio, né? É um pouco da sabedoria. Sim. Aí é um pensamento que eu penso muito desde que eu conheci o taoísmo, que é um pouco da minha filosofia de vida. É uma filosofia, para quem não conhece, é uma filosofia chinesa, já bem antiga, se não me engano é 500 anos antes de Cristo, e ela prega muito isso, sobre a gente buscar a sabedoria e o equilíbrio, porque a perturbação vai vir, o incômodo vai vir e é como a gente volta. Então isso é uma coisa que eu prezo muito nas minhas relações, no meu trabalho, com os meus amigos, com a minha família. E é um desafio. Eu acho que toda vez que a gente fala das conversas, o pessoal acha, não, quem tá falando deve ter pleno domínio, deve conseguir fazer sempre. Pô, mas é o desafio todo dia. A acordar, Todo dia. dormir é o desafio. E por isso que eu acho que é bom a gente ter os nossos valores claros. Porque a gente sabe por que a gente está fazendo isso e o que a gente tem que fazer normalmente. Eu acho que outro valor que eu gosto muito, que eu aprendi no ecossistema das startups e que eu nunca tiro isso da minha vida, que é tudo é feito para pessoas e por pessoas. A primeira pessoa que eu vi falando isso para mim foi o Rogério da Pro Bono. Legal. Ele foi ser mentor no programa de aceleração, ele virou e falou isso, eu falei, pô, faz muito sentido para mim. E levo isso extrapolo da minha vida pessoal, até quando você está pensando, por exemplo, no trabalho da outra pessoa, esse professor está aqui, essa pessoa está aqui. Todo ser humano está servindo outro ser humano, está ajudando outro ser humano. E eu acho que quando a gente se coloca nessa mentalidade, fica mais fácil entender a sociedade, fica mais fácil entender nossos papéis e ficar mais leve também. E eu acho que um terceiro ponto também que... Boa. Pensando assim na vida eu sou uma pessoa entusiasmada com tecnologia, gosto de tecnologia, mas eu gosto de tecnologia com sentido para resolver o problema de alguém. Isso é uma coisa que acho que fala muito sobre o meu pessoal também, que é vamos fazer coisas com impacto, com sentido. Eu não gosto de coisas bonitas que não resolvem o problema de ninguém, que é o que a gente mais tem em momentos de ideias, em vários momentos da vida, né? Mas eu gosto muito disso. Da gente estar trabalhando um problema real que está resolvendo a vida de alguém e usando a tecnologia de forma certa. Eu acho que quando a gente pensa na tecnologia por tecnologia, é onde a gente destrói o nosso planeta. É onde a gente cria toda a destruição. Então, toda vez que eu penso é isso. Essa tecnologia, qual que é o benefício dela? Qual que é o malefício dela? O que ela impacta? No contexto que ela tá, né? No contexto que ela tá. Porque eu acho que a gente já amadureceu muito como pessoas, como sociedade, como empreendedores, para esquecer esse lado. Então, toda vez que apresenta uma tecnologia nova, quem é empreendedor tem um dobro de responsabilidade, porque a pessoa que vai veicular a tecnologia para a sociedade normalmente é o empreendedor ou o governo, né? Então, esse é um dos pontos também. E Muito massa. é Isso isso. fala muito com Plura, né, cara? A gente já vem se conectando desse lugar mesmo. Na Coty a gente tem um lema que é pessoas, produto e receita sempre nessa ordem. Massa. É o nosso DNA.
Isso tem a ver também com, cara, tecnologia aplicada. Então, cotidiano lá atrás surgiu de resolver os problemas cotidianos. Que foda. Então, tipo, é isso. Porque a tecnologia por si só, ela, né, não é nada. Sim. Então, embora às vezes ela precise surgir, depois a gente vai compreender mais a aplicação dela. Enfim, essa ordem aí, ela... Não é o nosso caso agora, né? Mas massa, cara, assim, fala muito, tem tudo a ver. E eu também gosto dessa visão de 3 valores. E às vezes os 3 valores, as 3 coisas que te guiam, não necessariamente elas estão tão conectadas assim. Sim. As tuas 3 estão muito próximas, né? Que você falou, tipo, equilíbrio nas relações. Depois tecnologia servindo pessoas. E depois você falou antes, você falou de pessoas... Servindo pessoas, né? Isso aí. Então, tipo assim, tá muito o ser nesse contexto, né? O ser, o pertencer, pessoas, etc. Sim. Muito massa. Aí já deu pra sentir que eu sou um cara motivado por pessoas. É. Eu acho que todo mundo que trabalhou comigo sabe. Quando eu tô sem time, por exemplo, eu tenho que estar num time... Eu gosto de time forte, eu gosto de time conectado, eu gosto de time que as pessoas se conhecem, as pessoas sabem como é que é o jeito um da outra. Porque pra mim, aí vem a alta performance e acho que aí também vem a realização pessoal. De Perfeito. você estar conectando com outra pessoa de verdade, que se importa com aquilo de verdade, que quer saber como você tá, quer saber do seu dia. Porque, querendo ou não, o trabalho não é nosso fim. O trabalho é um meio para chegar nos nossos fins da vida pessoal, né? Perfeito. Então, eu acho que isso tem que estar claro pra gente não se perder, senão a gente acaba se perdendo também. Isso é até um dos conceitos que a gente trabalha na formação. Acho que vale a pena a gente falar disso. Então, quando a gente está falando de time, por exemplo, né? Alta performance, você está sugerindo a existência de um time. Para ser time, existe uma quantidade máxima de pessoas, que na matemática são 12, porque é o número máximo de relações que você consegue manter nesse nível de profundidade. De conhecer, de saber, de perceber, pô, hoje o José não tá bem, velho, a gente precisa... O que aconteceu? Tipo, isso é ser time. Sim, total. Não é? Não que todo mundo tem que ser time, né? Não é isso que a gente está dizendo. Às vezes tem operações que são melhores rodadas por equipes. Mas, enfim, acho que é um conceito interessante para quem quiser pesquisar, galera. Pesquisa a diferença entre grupos, equipes e times, que vocês já vão começar a entender um pouco mais dessas diferenças, né? E faz sentido. Massa. Show de bola, meu querido. Mais uma coisa que eu quero te perguntar, alguma situação marcante, algum momento marcante da tua vida, assim, que mudou a tua vida, em geral? Não precisa ser empreendedorismo, não, mas pode ser também. Acho que é a primeira vez que eu escuto essa pergunta em muito tempo. E acho que um dos primeiros momentos que me veio à minha cabeça foi um pedal que eu fiz. Eu saí para pedalar, acho que era dia 2 do ano novo. Aí eu fui para uma floresta aqui do lado de Taguatinga, aqui no Desse Distrito Federal. Não, isso faz uns 3 anos, 2 anos. Uhum. Comecei a pedalar e eu tava indo na floresta assim, eram 10 quilômetros para dentro da floresta e apesar de mais 15 quilômetros para sair. Aí chegou numa parte dessa floresta que tem uma mata de pinheiros e começou a chover muito. Chovendo muito, esses pinheiros balançando, e eu fiquei muito medo. Fiquei com muito medo de me machucar, de me perder, de acontecer alguma coisa. E nessa hora eu parei assim, juntei todo o meu medo e pedala. Porque eu não vou ficar ali na floresta, né? Eu não vou ficar na chuva, não vou ficar ali nesse temporal. Pedalei até sair da floresta, chega numa estrada de barro, assim, que é só uma descida. Cheguei na estrada de barro, assim, acho que demorou 1 hora, mais ou menos, porque tava chovendo muito. E eu tava mais devagar, com medo de cair também, que é bem molhado, né? Depois que eu terminei esse pedal, assim, que passou essa chuva, eu entendi que tudo na vida passa. O caos vai estar ali, tudo vai estar ali. Eu consegui ser uma pessoa menos ociosa, uma pessoa mais verdadeira comigo mesmo. E foi uma experiência vívida, foi uma experiência de sentir na pele o medo, de sentir na pele que eu tenho que me tirar dessa situação e só eu posso me tirar dela. E me mudou. Foi a primeira coisa que eu pensei quando você perguntou agora, foi a situação. Que massa. Pô, obrigado por compartilhar. Mesmo. Profundo. Show de bola, cara. Acho que você falou bastante aí sobre você, sua jornada inicial no empreendedorismo, já avançou para o fundo. Eu acho que vale a pena a gente explorar um pouco ainda da tua vivência dentro do fundo. Sei que foi pouco tempo, né? Mas, cara, mesmo no pouco tempo, a gente sabe da intensidade que é isso. Porque o processo de captação, de busca de financiamento para startups, ele é um processo que exige muito dos founders, né? Então, pensando nisso, cara, certamente a gente recebe muito pipe quando a gente está com um cheque para assinar. Sim. Então, assim, o que eu queria que você contasse para a gente? Você falou um pouco já dos critérios, né? Que você já estava pegando empresas em tração, já tinha
prova de valor, já tinha cliente, já tinha canal validado, então já tinha métrica, quanto custa trazer um cliente, quanto cada cliente traz em média de grana para a empresa, quanto ele fica, qual o ticket médio. Galera, isso tudo que eu falei aqui Massa. são métricas importantes do marketing. O Zé pode falar com a gente mais sobre isso depois. Mas, se não sabe, consulta aí. Vamos nessa, faz parte. Então, conta pra gente um pouco assim de uma história marcante, alguma empresa que, tipo, o time era bom, o business era bom, só que deu deal break porque, sei lá, tava com o cap table zoado ou porque tinha outras coisas em volta que não permitiam isso acontecer. Legal. Tô Não pensando precisa aqui. falar nome... O nome da empresa, né? Sim. Beleza, vou pensar em algum caso aqui que avançou mais no conselho. Tá, legal. Isso é até um ponto que, pô, todo papo que alguém... Primeiro, um founder de primeira viagem veio conversar comigo, isso é uma visão que eu sempre tento passar, que eu aprendi nesse fundo, não com essa experiência, aprendi antes dela, mas nessa experiência ficou marcante para mim. E a gente era um fundo que investia em quem impactava a construção civil no mercado, seja uma PropTech, seja uma Construtech, seja uma startup 100% tecnológica, só de material, só de produto. Mas focado no real estate. Focado no real estate, tem que estar impactando ali. A tese que eu mais acompanhava era ESG, vendas que a gente chamava, né, que eram as PropTechs B2B, era um título interno nosso, mas era toda PropTech B2B, que é o quê? Empresas que ajudam outras empresas a alugar estabelecimento, vender estabelecimento, é um pouco dessa tese. Tinha um e-commerce que estava avançado na época, tinha uma estrutura legal, tinha um time comercial muito forte, que manjava bem de e-commerce, a gente tinha passado por UOL, tinha passado pela precursores da internet, assim. Legal. Aí avançamos, tivemos a primeira reunião. A primeira reunião foi só esse founder, que era muito bom, um cara, pô, letrado em marketing, letrado em vendas, letrado em tecnologia. Você viu, o cara era diferenciado. A gente chegou, avançou pro conselho, chegou na... Tem muito founder que não quer abrir cap table pro one page, não quer abrir cap table pro primeiro momento. E cada fundo tem sua política, né? Se vai avançar sem falar como é que tá o cap table ou não. E na Terracota a gente tinha a política de se o empreendedor for... A gente confiava muito no empreendedor. Então o cara já mostrou track record e a gente quebrava algumas regras e falava, não, vamos conversar, vamos entender. Legal. Esse cara tinha levado um cap table dele, onde ele tinha 7 outros founders, e todos os 7 outros founders que a gente via analisando, 4 eram essenciais. Então, o que foi a proposta que o fundo teve que fazer pro cara? Cara, você tem que conseguir diminuir a margem desses outros 3 founders, que eles não tinham um vesting estruturado, eles não tinham marcos estruturados. Mas os outros estavam todos na operação ou não? Tinham 3 que estavam na operação e estavam como conselheiro. Aí eram 7, né? Aí, beleza, ele chegou, fez essa oferta e falou, ó, se você conseguir reduzir a participação dos outros fundos, tem uma chance da gente investir. Porque o cap table, no final das contas, ele é a sua margem de progresso na esteira do VC. Então, se você abre o seu cap table para uma função, mesmo que a pessoa seja muito boa, mas ela não é essencial para a startup no momento, você está prejudicando ou não prejudicando, mas retirando uma oportunidade da esteira do Venture Capital para sua startup. Eu acho que vale a pena explicar isso para a galera. Galera, trazendo basicamente cap table simples quantas cotas da empresa cada sócio tem. Só que pensando numa startup, quanto mais inicial ela tá, menos valor ela tem. Ao mesmo tempo, o principal valor que ela tem de negociação são as cotas dela. Pô, é estranho, mas por que ela não tem valor e ainda as cotas são os principais ativos de negociação? Porque quem investe em startup entende esse valor porque está apostando na construção dessa empresa, no avanço que ela vai ter. Então, ele está olhando e falando, cara, esse time aqui tem um negócio bom e eu acredito nessa tese. Eu quero estar junto com eles se eles derem certo. Essa é a lógica do investimento de uma forma super simples aqui, né? Só que eu não posso pegar uma fatia muito grande, muito percentual da empresa, comprar muitas cotas, porque senão no próximo ciclo não tem espaço para o próximo investidor entrar. E depois o outro entrar, e depois o outro entrar, e a empresa de fato conseguir crescer e gerar o resultado que a gente espera que ela gere. Multiplicar esse capital em 10, 100, 1000 vezes. Né? Como tese, a gente vai ter uma tese de multiplicar capital por 100 vezes. Como prática, a gente vai saber que muitas delas vão morrer. Mas se você, de partida, só acredita que ela vai multiplicar seu capital em 5 vezes, provavelmente o risco não compensa essa aposta, né? Então, basicamente é isso. De uma forma super simples aí, explicando
a esteira, né, que são os investidores rodadas de investimento e a venda de ativos, que são as cotas. Massa. E acho que um disclaimer legal é que se você quer pegar dinheiro do Venture Capital, é sua responsabilidade como founder proteger as cotas da sua startup. Se você quer ter uma empresa de tecnologia que não vai seguir o Venture Capital, aí todo mundo chama de startup, mas a gente vê como uma empresa de tecnologia que quer escalar, mas não quer pegar essa esteira. Você tem mais liberdade de ver como você vai misturar suas cotas, como você vai trazer seus sócios, mas mesmo assim ainda é uma coisa muito preciosa. Então, é isso. Só deixar mais claro que se você quer ser uma startup, quer o dinheiro do Venture Capital, nenhum fundo vai te levar 100% a sério se você chegar com um cap table 100% zoado. 100% ruim, 100% embaralhado. E se você chegar com um cap table muito embaralhado, o mais importante que você tem que ter é uma solução para você propor. Porque o fundo vai te ajudar a te solucionar esse problema. Mas a gente quer que o founder mostre que ele também quer solucionar. Que não é uma coisa, eu quero resolver isso para pegar um investimento. Eu quero resolver isso porque eu quero a minha empresa saudável. Quero que ela avance na esteira. Então, mesmo que você não saiba como resolver, já vem com essa intenção, com essa energia na conversa que isso faz diferença. Total. Isso a gente viveu também muito, cara. Acho que vale a pena colaborar e depois a gente termina de ouvir sua história, mas depois quando a gente mudou um pouco a nossa tese, a gente conseguiu aumentar o nosso processo de seleção. Legal. E dar mais suporte para o founder e para os times nesse processo. Então, a gente apoiou negociação, saída de sócio, renegociação de contrato, ajuste de capital. O caos. O caos. Porque, cara, são coisas delicadas. Sim. Né? Explicar para investidor anterior que entrou numa tese errada, que ele ter menos participação é melhor do que ele ter mais. A gente já falou disso também no nosso último episódio aqui com o André. Porque para quem é do tradicional, vai pensar, como é que se eu tenho 20 agora, eu vou baixar para 5, isso é melhor para mim? Como é que vai 20%, ser bom, né? vou baixar para 5. Por que isso vai ser bom para mim? Não faz nenhum sentido. E realmente, na lógica tradicional, não faz sentido. Não é intuitivo. Não é. Mas é o fato, não é? Sim. Muito bom. Mas conclua, então. E aí, como é que foi o desfecho dessa história? O desfecho foi que os sócios não quiseram reestruturar o cap table e foram adquiridos por outra empresa do setor, que já tinha o e-commerce, já estava trabalhando, só adquiriu eles, que foi bom para quase todos os sócios. Se eu não me engano, um saiu, o resto todos foram integrados na operação. Então, se eu não me engano, eu posso estar errado nesse dado, mas se eu não me engano, eles fizeram um plano de 48 meses. 48 meses, 2 anos. E nesses 2 tempos, todos os sócios que estavam na operação tinham que ficar na operação. E no final deles, pelo menos 3 tinham que ficar. Aí, eu não lembro certinho como é que foi o acordo entre eles, mas como a Terracota era um fundo que era apoiado por outros fundos, era apoiado por empresas do setor já segmentadas ou já consolidadas, a gente meio que também acabava facilitando, fazendo consultoria para outros players que estavam no VC da construção civil. Perfeito. Opa, equivocou que acabou. Cara, então, acho que tem 2 aprendizados importantes aí que eu acho que vale a gente trazer aqui. O VC não é o único caminho. Não é. Então, a gente tem um caminho do M&A, né, das fusões e aquisições, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui também. Então, as empresas, elas são compradas, elas são vendidas, elas são incorporadas, isso também é um caminho. Mas tem um outro ponto que eu não sei se foi nesse caso aí, que é o do passageiro indesejado, passageiro, eu não lembro qual que é o termo. Mas basicamente se você tem no seu cap table uma pessoa que está com muita participação, que comprou aquela participação por muito pouco dinheiro, ou estava no início da operação e saiu e ficou com as cotas, você pode levar essa pessoa vamos supor, você começou a desenvolver sua empresa, depois de 1 ano, ainda em fase de validação, alguém fala, não quero mais, vou sair da operação, e você continua tocando. Aí depois de 2 anos, você está em tração, recebe uma oportunidade de investimento, só que essa pessoa participou desse valor todo que você construiu depois disso e está colhendo todo esse fruto, sendo que ela não construiu isso. Sim. Então, por isso que trazendo uma visão simples do justo do injusto, esse é um contexto onde a gente entra no injusto. Por isso que a gente vai trabalhar com cláusulas, né, de vesting, se a pessoa fica pouco tempo, porque no início, a gente falou que o maior ativo da empresa era as cotas, né? Mas não são as pessoas que vão fazer a valorização daquelas cotas. Sem as pessoas, vale 0 e vai continuar valendo 0 para sempre. Então, se a gente não tem as pessoas construindo aquilo,
a empresa não vale nada. E se fica uma pessoa construindo e as outras não, e a empresa depois vai ter um valor, tipo, é injusto. Sim. Então é disso que a gente está falando também, né? Da justiça sobre o valor que está sendo construído e como ele vai ser depois distribuído. Total. Muito bom. Pode comentar, se quiser comentar. Não, eu ia comentar até que era outro ponto, que era... Que eu acho que foi a pergunta inicial, né? Que você viu que é que se soltar a gente vai conversando. Vamos falando. Vamos nessa. Que eram os pontos do fundo. Aí eu lembro que eu comentei o do canal, que é muito importante. Aí eu não lembro se eu parei para comentar nessa resposta, mas... Produto é genial. Produto é lindo, produto... É a interface que você vai ter com o seu cliente, é como você vai mostrar seu valor... Mas se você tem um produto muito bom e você não vai ter um canal ou uma preocupação, alguém do seu time, que não seja você. Aí, quando eu digo time, eu estou falando do time dos founders, porque acho que esse é o primeiro time que se forma em toda a startup, o time dos founders, né? Sim. E é muito intenso, né? Você ser sócio e founder com outra pessoa. Então, algum desses daí vai ter que ter essa responsabilidade, falar qual que vai ser a minha estratégia de canal e nunca não ter uma estratégia. Mesmo que essa estratégia não esteja funcionando agora, mesmo que essa estratégia não esteja trazendo o resultado que você quer agora... Eu acho que é um costume comum de empreendedores early stage nas startups largar de mão da estratégia e só ir produzir, só ir fazer. O que eu acho, muitas vezes um tiro no pé. Porque quanto mais você está no começo da startup, mais momentos você vai ter que ter de repensar. De falar, putz, essa semana, o que aconteceu essa semana? O que eu aprendi? O que meu cliente me falou? O que minha equipe me falou? Então, é isso. Criar esses momentos... de retrazer, reavaliar sempre. E quando você tem o track record disso, é muito legal para o fundo. Eu vi esse caso com 2 startups, que eles chegaram e falaram assim, essa foi a nossa jornada de... Não, eles não chamaram de growth, foi jornada de vendas, normal, né? Uhum. E começaram a trazer o que eles testaram. Desde quando eles estavam com um time de 5 pessoas até o time que a gente estava entrevistando na época era de 50 pessoas. Caramba. Cara, isso é muito rico. Porque aí você vê, putz, esse empreendedor aqui, ele já testou o básico. Eu aprendi isso, aqui deu certo, aqui não deu certo. Isso funciona no meu mercado. Funcionou até tal momento, depois não funcionou mais. E você fala assim, Zé, isso devia ser um mega documento. Isso era não era um Notion, era um bloco de notas dele, que pegava algumas métricas principais, que a principal era CAC, então o custo que ele estava adquirindo o cliente dele, o ROI, né, que era o retorno de investimento do cliente dele, e a etapa de lifetime value, né, que é quanto que dinheiro esse cliente vai deixar, se ele ia voltar ou não. Ele só trouxe essas 3 métricas. E taxa de conversão, por etapa de funil, né? Só para acompanhando. Ele também trouxe volume total dos leads, foi isso. Perda de cliente ele trouxe também, não? Não, churn não. Até porque essa era uma das métricas fracas deles. Não tava ali. A métrica era ruim, ele era ruim, não tava lá. E foi inclusive... Deixa essa parte feia pra gente falar depois. Se ninguém conta. E eu lembro que até foi nas primeiras reuniões que eu tinha feito. E nessa época eu tava bitolado de estudar comercial, estudar canal, estudar vendas. Aí acabou a reunião assim, eu tava com o Alan, que era o outro analista que tinha me acompanhado. Eu tava fazendo um ghost nele nessa época. Ele falou, Zé, você viu, né? Agora vamos abrir aqui junto o documento para ver quais métricas que eles não falaram pra gente. E foi exatamente isso. E aí pegou o documento, porque muitas vezes as startups que até a cota já acompanhava eram como uns trabalhos cíclicos, assim, não de aceleração, mas de acompanhamento mesmo. De falar, conversamos agora em 2020, 2021, vamos conversar de novo. 2022, vamos conversar de novo. Então, essa é uma startup que já estava sendo acompanhada pelo fundo há 3 anos. Então, já tinha esses dados ali. Sim. E isso facilitou ela ter documentado. Então, com certeza. Isso é outra parada maneira. Isso é outra parada que é uma coisa que eu acho que tem que ficar claro para você, que é founder, né? Não pense no fundo só como um ninho de dinheiro. O fundo vai te trazer metodologia, o fundo vai subir tua regra de apresentações, vai subir a sua regra de estratégia. Então, mesmo que você não esteja pensando em pegar o cheque com o fundo, esteja perto dos fundos fortes, dos fundos posicionados, dos fundos que já têm track record, que já têm alguma tese forte nesse mercado, porque eles vão te ajudar, vão te guiar, vão te perguntar coisas que você deveria saber que você nem sabe. Eu acho que esse é um dos principais favores, principais pontos, prestar atenção no que o fundo está te perguntando, porque ele não te pergunta à toa. Isso é a única certeza que eu vou passar. Tudo Perfeito. Que a entrevista do fundo ele vai te perguntar, tem alguma coisinha que ele vai mapear. E alguns dão feedback e outros não dão feedback. Faz parte. Faz parte. Mas acho que tem outra coisa maneira que você trouxe também dos fundos, né? Porque a venda, a captação, ela é um relacionamento. Então, você estava 3 anos para essa venda acontecer? Você falou, foram 3 anos? Eu acho que foram 3 checkpoints, mas deve ter sido 2 anos.
Uns 2 anos. Se for uma empresa muito early stage, ou já perdeu, ou já morreu, né? E o que era legal? Ou virou zumbi, Que é pior ainda. Quando o founder chega na mesma situação, 8 meses depois, sem não ter mudado nada, aprendido nada, mudou nem a LP. Já era. É sufocante, pô, é ruim, porque muitas vezes, pelo menos eu sou um cara muito humano, pô, então eu não vejo o founder como founder. Quando eu vou conversar com o founder, eu vejo um cara que tá trabalhando 20 horas por dia, pô. Que ele não tá lembrando direito do aniversário do filho dele, porque ele tá ali dedicado em construir aquele negócio. E é muito duro, pô. Pra mim era muito duro ter que dar alguns feedbacks, ter que dar algumas negativas. Às vezes pra mim era mais duro não poder falar nada. Não poder explicar por que a gente não ia avançar, o porquê que não deu certo. Aí é um pouco do fardo, né, de trabalhar com VC. Mas é bom, você vai aprender muita coisa também, não tem medo. Mas isso eu acho que também é uma coisa importante, cara, porque... Vou tentar trazer aqui. Na Coty a gente viveu várias coisas, assim. A gente viveu empresas que a gente já teve, sei lá, quase 20 sei lá, umas 20 empresas no nosso portfólio que morreram, que eu sempre não guardo esses números direito. Sim. Só que existem os founders que resistem a esse momento, porque, cara, acha que precisa honrar com aquele investimento que aconteceu. Existem outros que não estão nem aí, né, que é o outro lado ruim. Mas também a nossa responsabilidade de dizer para o founder que ele está no caminho errado. Sim. Isso também é responsabilidade nossa, porque às vezes ele pode não querer ouvir isso e está tudo bem. Ninguém quer. Mas é nossa responsabilidade. Porque dizer que está tudo bem e vai lá, não. Vai ser pior. Porque você gera uma ilusão. Porque se eu sou uma referência no ecossistema de startups, como quem entende o que está acontecendo e digo, não, você está mandando bem, eu estou gerando um caminho, uma luz para um caminho errado. Então, a gente tem essa ética de dizer essa verdade. De ir lá e dizer, entendo, mas você já está há tanto tempo andando de lado, você não conseguiu mostrar nenhum sinal positivo diferente aqui. Isso sugere para mim algumas coisas, é só o que parece para mim. Parece que você já está um pouco cansado do negócio. Parece que o mercado não quer. Talvez você não tenha um time de vendas. Talvez o que você acha que está faltando. Então, a gente começa a abrir um espaço de conversa verdadeira que tem muito a ver com o nosso trabalho como agente de aceleração, como aceleradores, de conseguir gerar a mentalidade certa e a abertura correta para que aquele founder consiga escutar o que ele precisa escutar de verdade e promover as transformações que ele tem que fazer nele e na empresa dele. Porque nesse cenário que a gente desenhou, se ele continua nesse caminho, é melhor largar. Porque está gastando vida, dinheiro. Eu falo essa frase em todo lugar que eu falo, eu vou falar de novo. Foi uma frase que eu ouvi do fundador da Idealwall. Ele falou o seguinte: quanto mais suor, lágrima e sangue você tem no seu barquinho, mais vontade você tem de afundar com ele. Certeza. Não é? Tem uma coisa que eu aprendi no prólogo, que era a parte da pré-aceleração de lá, que era até o Daniel que me ensinou isso. Ele veio para conversar comigo antes. Porque ele sempre... Uma coisa que eu tenho muito carinho para essa galera é que eles sempre paravam para me explicar toda a metodologia que eles iam aplicar. Isso é muito legal. Era como... Comecei com gerente de comunidade, depois fui entrando como SDR, depois consultor de inovação. E isso é uma coisa que eu valorizo muito nas empresas, quem ensina bem. Porque, pô, é muito bom você ter uma pessoa que você treinou do seu jeito, bem ali. E esse ponto aí é o do custo da falácia afundada. O custo afundado. Acho que esse que era o termo, custo afundado. Que é o seguinte, você comprou, vai ter o show da Lady Gaga, você é o fã da Lady Gaga, show da Lady Gaga estava custando simplesmente R$1.200 em São Paulo. Você comprou a passagem, comprou um ingresso, chegou em São Paulo... Reservou hotel, tomou café da manhã no hotel, tomou um iogurte que te deu dor de barriga. Você não vai morrendo de dor de barriga pro show da Lady Gaga. É isso. Ou você vai ficar sofrendo em pé ali, morrendo de dor de barriga no show, ou você vai ficar no hotel descansando e se recuperando. E isso é uma das coisas mais maduras que alguém pode fazer, que é aceitar o custo que afundou. Isso daqui é o custo que já afundou, daqui pra frente é só mais prejuízo. Mas aí eu acho que esse é uma das nossas responsabilidades mesmo. Dúvida. Porque às vezes a pessoa ainda acredita naquilo. Se ela ainda está ali, é porque ela acredita naquilo mesmo. Então, assim, um amigo meu fala que com 50% das empresas que eu falei, eu mandei fechar.
Não é isso, mas o desafio do confronto, ele é importante. Por quê? Porque se um founder desiste com uma reunião de 1 hora comigo porque eu confrontei ele, que bom, o mercado vai ser um bilhão de vezes pior. Sim. Né? Então, acho que é isso. Massa. Acho que deu pra gente olhar... Vai, pode fazer só um disclaimer Não, aqui. tá cegado. Que é o que você me fez ficar pensando, que foi uma coisa que eu aprendi na Plura agora, na formação. Que formatei lá na minha frente, que é... Tudo isso é uma coisa que eu levo pra minha vida, né? Tudo que eu quero fazer, eu vou fazer com amor. Porque o amor, pra mim, é abundância. O amor é o que a gente tem de hack na vida que Deus deu, é amor. E fazer com amor é fazer o correto. É fazer o que tem que ser feito. Tem que ser feito. E isso é difícil. E isso eu vejo que sai da vida familiar, ou sai dos negócios, vai pra vida familiar, vai pros amigos. Que amar é fazer o que é certo. Às vezes você tem um amigo que tá em um momento mais perdido da vida, você tem que sentar ali pra conversar com ele, chamar ele de volta pro foco do que é importante pra ele, porque a gente se perde. E é o que tem que ser feito. E aí ficou um disclaimer aí, que isso foi uma das coisas que mais marcou toda a formação da Plura. Que massa. Fico feliz, emocionado. É sério, porque isso... É uma das coisas que é profundamente marcante mesmo pra mim. Porque a palavra amor, ela foi muito deturpada, né? Como ela. Então, às vezes o eu te amo, ele é tão vazio quanto qualquer outra coisa. Porque talvez ele é tão cheio de significado que ele fica tão vazio, a gente não consegue compreender. E às vezes a gente usa ele de forma errada mesmo. Então, o amor, quando a gente fala de fazer com amor, é, de fato, fazer o que é necessário ser feito. Ter a coragem de fazer o que precisa ser feito. Por aquele time, por aquela pessoa, por você mesmo. E, às vezes, vai doer muito mais do que qualquer outra coisa. Então, tem, né, os mestres, assim, que eu sigo, tem um movimento que eles falam que é todo movimento que ele é feito num contexto do egoísmo, quando você... ele vai gerar dor em algum momento, por mais que no início pareça legal. Mas todo movimento que ele é feito nesse contexto de que você sabe o que você está fazendo e por que você está fazendo, por mais que seja duro naquele momento, ele vai ser positivo depois. Então, isso é lindo mesmo. Eu fico feliz. E aí, uma parada que depois eu consolidei, que eu achei massa, que é... Os movimentos transformadores, eles vão ter como base o movimento do amor, que é isso, fazer o que precisa ser feito, com metodologia. Porque isso junto vira uma potência de transformação. Pô, que massa. Que massa. Show. Massa demais. Vamos falar de M&As, velho. Vamos. Depois dessa aí, respira e vamos. Exatamente. M&A é um tema massa. Eu acho que... Falando um pouquinho das minhas experiências mais próximas com o M&A, foram como Só vamos traduzir M&A de novo aí pra galera. Vamos. Importante. Pode falar. O M&A é merge e acquisition, né? Então, é quando a startup não segue a trilha do VC de sempre receber o follow-on ou outro cheque e acaba sendo adquirida por outra empresa. Então, por exemplo, tem uma nova tecnologia de canos para construção civil. A Tigre me comprou e acoplou toda essa minha tecnologia, todo esse meu know-how na própria Tigre. O M&A. O merge, juntou duas empresas que faziam provavelmente a mesma coisa ou jobs complementares, então resolvem problemas muito parecidos ou que conversam muito, se juntam, une forças, une funil comercial, troca lead. Juntou. Perfeito. É isso. Acho que vale a pena trazer uma estatística de mercado, né? Então, a gente está falando de fusões e aquisições, né? No português, merger and acquisition, fusões e aquisições. No Brasil, a maior parte das startups, elas ou morrem, né? Primeiro, a maior parte morre. E as que sobrevivem, a maioria são compradas antes de um IPO. IPO é raro, né? São raros os eventos de IPO. Sim. Então, as fusões e aquisições, elas são as operações mais comuns, mesmo para quem está na esteira. Então, foi lá, conseguiu, captou um seed, captou um série A, cresceu, foi tomar um café com concorrente, não é concorrente, entendeu o que é complementar, juntos fazemos mais, entregamos mais valor, né, do que o que estamos entregando separado, faz um merge. Sim. Chique. E é muito legal esses momentos. Eu acho que é um momento que sempre abala as estruturas, assim. Eu tive a oportunidade, eu não atuei muito na parte de ajudar o deal no M&A, né? Então, ver os pontos do deal, o que vai mudar, o que vai entrar. Vamos na paz. Eu sei que você narrou que você teve duas empresas que você estava trabalhando que sofreram, né?
esse evento. Isso que eu ia comentar aqui. Eu acompanhei muito o M&A como equipe e de dentro. E vou falar um pouco das percepções, assim, do que como é que foi. As duas empresas foram compradas por dois gigantes. Então, uma era a Notaí, que é uma startup muito foda. Quem não conhece a Notaí, eu indico muito ver a Notaí. Ela é um chatbot para você pedir um lanche. Ela era um concorrente forte do iFood. Então, o iFood sempre teve essa proposta de vou pegar uma margem de toda a transação que o restaurante fizer. A Notaí chegou com a proposta de valor de você vai pagar uma mensalidade, você vai ter meio que a mesma proposta de valor. Você não tem a proposta de valor do marketing do iFood, que é uma das maiores que eles têm. Sim, o pessoal esquece que ele existe. Inclusive, no onboard da Notaí, a gente falava, galera, contratou a nota, não esquece o iFood. Fique no iFood, porque lá é uma vitrine gratuita para você vender. Gratuita não, com a taxa. Com a taxa. Mas se você não transacionar lá, né? E aí a estratégia da Notaí era essa. Tirar todo mundo do iFood e jogar pra Notaí. Aí tava hackeando o iFood. Tava hackeou. O Anotaí hackeou o iFood e no final das contas o Anotaí foi comprado pelo iFood. Então você vê que essa foi um pouco da jornada que eles poderiam ter feito full venture capital. Se eu não me engano, eles tinham recebido um cheque da WoW Investimentos. Aceleradora lá do Sul? Lá do Sul. Legal. Eles receberam um cheque deles pequeno e depois já foram adquiridos pelo iFood. Então, eles não fizeram tanta parte da esteira. E eu acho que a primeira coisa como equipe que você nota quando você é adquirido por um player tipo o iFood, que o iFood é um mega player para ser adquirido, porque ele tem um DNA bom de inovação, tem um DNA bom de tecnologia, tem um DNA bom de pessoas. E na hora que a gente foi adquirido, eu pensava que ia começar muita burocracia instantaneamente. E eu acho que a única coisa que a gente sentiu nos primeiros meses todo o brand dá uma mudada. Todo como a nota se posiciona, como ela se relaciona vai mudar. E principalmente quem lida com essa interface de comunicar pela empresa, então marketing, comercial, CS em alguns momentos, relações públicas. Todo mundo é mega pressionado a se adaptar a esse novo momento e não tem muito espaço para falhas. Eu vi isso acontecer na nota aí de pessoas muito importantes dentro da empresa perdendo o cargo, sendo demitido, porque não consigo sintonizar a mentalidade. E agora não somos mais uma startup que está em escala, que está mandando bem, agora somos parte desse grande player. E isso tem que mudar na mente, porque querendo ou não, você está parte do ecossistema. Tem uma parte de mudança cultural real, né? Tem demais. Demais. E o segundo dia que eu participei foi na Zapay, que eu, como equipe, o Sem Parar adquiriu a Zapay. Mas eu acho que entendi que você ia trazer um contraponto aí do outro case. Não, posso trazer, mas eu vou falar que não foi muito benéfico no começo, assim, só para quando você é equipe, não... Quando eu digo benéfico, é muito mais sobre o conforto da equipe. Todo mundo vai ficar desconfortável nesses primeiros meses. E eu acho que esse desconforto, aí até uma dica para o founder, ele some muito quando você finalmente consegue escrever um plano. Falar, temos um plano de 120 dias. Aí, normalmente, na startup vai ver, conectar essa API com essa API, conectar esse time com esse time, juntar os dados desse funil com esse outro funil. Você vem, traz o plano, compartilha com a equipe, vê quais são as pessoas principais das duas empresas que tem que estar participando da planejamento, da criação do plano e da condução do plano. E uma coisa que eu vi acontecer na Nota e também na Zapay é trazer a interseção. Uma pessoa que... Para a Notaí, ela seria, trazendo esse caso da nota, para a Notaí, ela seria iFood, para o iFood, ela seria a Notaí. Meio que é um 100 lá, mas ele tá ali para fazer esse meio de campo. E sempre vai estar lá para representar a outra empresa nas reuniões, nos planejamentos. É o embaixador oficial. Que agora tem sido muito comum um PM, né? Um PM, um Product Manager oficial ali para facilitar essa união, essa transição. E foi um pouco disso no começo da Notaí. Eu acho que na Notaí eu estava numa experiência um pouco mais distante de produto, que eu estava muito em marketing. Lá eu trabalhava com marketing de canais. A gente tinha um problema lá de um CAC muito alto. Você foi um dos que saiu, não? Do quê? Você foi um dos que saiu quando... Graças a Deus, não. Eu tinha que perguntar, né? Graças a Deus, não. Mas o meu chefe direto, o cara que me contratou, que fez toda a estratégia que a gente estava fazendo junto lá no time de canais, saiu. Que era o diretor lá de marketing do momento. Foi meio, meu Deus, o que eu vou fazer com esse projeto aqui? Mas deu certo lá, a galera montou. Foi meu Deus. Teve o André lá também, que entrou lá como coordenador para ajudar, né, nessa época, quando ele saiu. Então, foi bom, foi os aprendizados. E eu acho que... É uma puxada de régua para cima bem forte, assim, né? Porque você tá entrando num time que tá rodando uma operação redonda. Quando eles compraram vocês, certamente eles tinham uma tese clara de onde é que vocês iam entrar, por quê, o que é otimizar dentro da operação deles. Sim. Então, assim,
É isso. Então, faz parte do processo. Sobre a cultura, vocês tiveram que entrar para a cultura deles ou vocês mantiveram a cultura de vocês? Mantiveram a cultura da Anota por um tempo. Depois que a Anota foi adquirida, eu fiquei 1 ano lá no marketing de canais. E depois que acabou esse 1 ano, até o brand das duas deram... O brand não. A identidade visual das duas deram uma fundida, assim. Sim. O da Anota ficou lembrando um pouco mais do iFood. E você viu que estava começando essa fusão. Então, acho que esse é um ponto que a gente tem que prestar atenção, que é... Cultura sempre vai ser sobre pessoas. Acho que a cultura fortalece o processo, a cultura fortalece a empresa, mas ela é sobre pessoas. E mesmo quem trabalha com tecnologia, mesmo quem trabalha no ecossistema de adaptação rápida e precisa de informações, vai precisar do tempo, vai precisar de um dia, uma semana, Com 2 certeza. semanas, um mês. 6 meses. E quando a gente fala de cultura, eu acho que é isso. São anos. Não é tipo, esse primeiro ano eu vou conseguir trazer a cultura dessa empresa que eu comprei para onde eu quero. A gente trabalha com cultura muito, cara. O que a gente entende, né? O mais forte, ele vai sobressair. Sim. Então, se você é pequeno e você entra... Sei lá, você começa a namorar e vai para casa Natal na família da tua namorada. Lá é muito mais gente. A cultura lá é muito mais forte. Você vai tender a se adaptar à cultura de lá. Sim. Exemplo. Então, toda vez que isso acontece, se a empresa não tem um processo claro para isso acontecer, ela vai engolir, né? Vai engolir. Então, mas eu acho que é um ponto interessante quando a gente traz essa visão de cultura que faz sentido. Do mesmo jeito que como sócio, eu vou escolher um outro sócio, eu vou entender se a gente se dá bem, se é uma pessoa que eu quero estar perto há muito tempo, por muito tempo, etc. Quando eu vou escolher um investidor, se eu também vou, né, se bater os valores, se faz sentido, se a gente está olhando para coisas semelhantes. No momento deste fusão, esse é um ponto importante de ser analisado. Cara, é uma empresa que eu admiro, o jeito que ela opera é um jeito que eu gostaria de operar, porque pode desafiar e vai desafiar mesmo, vai mudar o nível. Mas se vai para um caminho que me interessa, olha só que maravilha, vamos aprender a seguir esse caminho. Total. Né? E esse ponto que você trouxe é muito legal de planejar o que eu quero dessa startup. Porque eu não posso abrir os nomes aqui, mas eu quero trazer um caso que eu acompanhei de perto, que era o quê? A gente tinha uma startup, uma empresa mega consolidada aqui no setor automobilístico, né? Lá do Brasil, até mundo, né? E estava com operações aqui na América do Sul, já rodando há um tempo, e ele tinha um NPS para o B2C terrível. Ele era um player bem posicionado no B2B. O cara vendia bem pro B2B, sabe trabalhar com o B2B, foi pro B2C, terrível, e adquiriu uma startup que era muito boa do B2C. Ela não era boa de tecnologia, não era tão boa de produto, mas Reclame Aqui, nota 10, NPS, nota 10. 10 que eu digo que é alto, né? E na hora que ele foi adquirir, esse era um dos pontos do fundo. Ele falou, eu quero conseguir adquirir essa empresa, mas eu quero que esse DNA de atendimento ao cliente venha para a minha empresa. Eu não quero que ela perca isso, porque eu sei como funciona aqui dentro. O que ele estava comprando era isso, né? Ele estava comprando cultura, no fim das contas, né? Estava comprando a cultura daquele pessoal para comprar na máquina dele. E quando você olha as cifras, você vê que pro cara que estava negociando ali, a cifra daquela startup, daquele projeto, não era ilusória, era pequeno. E tem um termo para isso, chama acquiring. Acquiring. Que é você comprar, mas na verdade você está fazendo é recrutando. Uma acquisition para o hiring, para a contratação. Focada no time, né? É. Pô, que legal. Eu não consegui acompanhar para ver se deu certo essa fusão, mas eu lembro que quando eu vi isso na negociação, eu falei, putz, que massa, olha o que o cara tá pensando. Sim. Olha como o maior player da mesa estava pensando, né? Se posicionando. O ponto mais pessoal dele era basicamente cultural. E era uma coisa que ele falou, pô, vou ter que comprar outra empresa para resolver. Não vai ser consultoria, não vai ser treinamento. Ele foi igual Rossi. Eu vou até investigar para ver se deu certo ou não. Porque é a adquisição de uma empresa, né? É tipo, vou contratar um sistema. Senti falta de ter um café aqui na mesa agora para estar... Esse horário não dá para tomar um café. Acho que vou mudar essa agenda para de manhã, galera, só para a gente ter um café. Uma horinha a mais também. Brincadeira. Show, meu querido. Cara, acho que deu pra gente olhar bastante para M&As, né? Falar da tua jornada. Vamos falar sobre agora o teu papel apoiando outras startups nessa jornada. Então, né, que é o que você falou que mais gosta de fazer, que é sinérgico com o teu papel também como agente de aceleração. Vamos falar um pouco sobre isso.
Então, eu trouxe aqui alguns pontos para a gente falar, mas vou deixar você aberto para falar, depois eu vou explorando mais. O que você quiser trazer sobre isso aí em geral? Boa. O que você gosta? Por onde você... Por que eu caminho, né? Eu acho que quando eu falo de ajudar startups, eu penso muito sobre como é que eu vou fazer esse cara se frustrar menos. Porque é o que o Henrique falou. Ele falou, né? No Brasil, se não me engano, 95% das startups morrem. De 80 a 90, De acho 80 que a é 90. nos primeiros anos. Não é um problema do Brasil, isso é mundial. A startup, ela foi feita para isso. Ela é uma... Eu gosto muito da definição do Steve Blank, né? Uma organização temporária para encontrar um modelo de negócio escalável e repetível. Então, é uma organização temporária. A gente sabe que alguma hora ela vai falir ou ela vai se tornar outra coisa. Ninguém quer que a startup fique daquele modelo para sempre. Vai virar um scale-up, né? Vai, isso aí. Siga o rumo dela, ser adquirida. Então, toda vez que eu lido com startups, eu gosto muito de mais lidar com startups early stage, porque a startup early stage, ela ainda está numa etapa de deixa eu entender o que vai ser o meu produto. Aí você fala, pô, legal, Zé, então a startup tem que entender no early stage o que vai ser o produto dela. Mas antes de você conseguir chegar no produto, você tem que entender quem é seu cliente e qual que é o problema dele. Então, toda vez que eu chego para conversar com uma startup, eu gosto de bater nisso. Não, mas o que você está resolvendo? O que essa tecnologia está agregando? O que isso está entregando de valor para a cadeia? Porque todo mundo tem seus problemas resolvidos, quem consegue resolver esses problemas no dia. Então, se ele está vivendo hoje, se ele está rodando, ele está resolvendo de alguma forma. Então, eu gosto muito de trazer essa visão de, cara, vamos ser obcecados pelo problema e pelo cliente. Porque na hora que a gente começa a esbarrar com empreendedores, a esbarrar com pessoas que estão ficando obcecadas pelo produto em si, são pessoas que vão crescer. Não estou dizendo que você não vai crescer, porque eu vejo muita gente que é obcecada pelo produto que vai crescer. Mas vai demorar mais, vai sofrer mais, vai gastar mais e vai estressar mais. Você lembra que eu falei, né? Que a startup é uma coisa temporária. Então, isso é uma coisa que eu sou muito franco e gosto de trazer clareza para o ecossistema. Trabalhar numa startup, viver no ecossistema de startup é estressante. Ele é mais rápido que os outros trabalhos, ele vai ter mais informações, ele vai mudar mais. Então, você está num momento de estresse. E quando você faz as outras pessoas a passarem por esse estresse como líder, sem podendo evitar isso, para mim você está falhando muito. Você está colocando, você está desgastando a coisa mais preciosa que você tem ali, que são as pessoas. Então, você ter essa humildade, você ter essa percepção e ser focado no problema, não no produto, é uma coisa que, como líder, você está entregando para a sua equipe. Não é uma coisa para você só, para seu negócio só, é para quem está trabalhando com você. Muito bom. Cara, eu gosto de trazer... Eu tenho uma palestra que eu falo sobre mentalidade e comportamento empreendedor de inovação, né? De transformação, olhando muito para o universo das startups. E eu trago lá os comportamentos, né? Foco do cliente, estar próximo, desenvolver em ciclos, etc, etc, etc. Isso aí, foco no problema, sai do prédio. Tem lá um monte de coisa. Sim. E aí depois eu falo, e quem não faz isso? Cara, demora muito para rampar, morre. O dinheiro acaba, morre. As pessoas se enchem o saco, morre. Então, tipo assim, você falou, alguns vão crescer, vão ser pouquíssimos. Vai ser pouquíssimo. Quem está focado em produto, e eu concordo contigo, alguns crescem. Porque alguns têm muito dinheiro para ir aportando ali. Tá no mercado ali, às vezes também que tá num spread grande. Mas mesmo esses que eu acompanhei, a maioria investiu muito dinheiro, estava com um produto que não tinha fit com o mercado, transformar o produto talvez custasse mais do que começar outro, e a escolha foi interromper a operação. Então, mas é isso, assim, isso é um dos pontos principais, inclusive, né, quando olha a métrica de morte de empresas, esse é um dos principais motivos de morte, que é empresas que desenvolvem produto que ninguém quer. Não tem necessidade, né? É. Porque é uma coisa que ninguém pediu, Ninguém quer saber. não, mas eu quero, isso era o problema meu. Tá resolvido. Tá resolvido. Você usa sua... Não, isso já aconteceu comigo. Juro. Isso é sacanagem. Eu entrevistei o founder, ele tá, não, porque vivi esse problema, agora... E era faz muito tempo, era tipo um negócio de prontuário, certo, de organizar exames e compartilhar com o médico. Depois tinha um problema de LGPD, aí foram, né, teve outros problemas, mas enfim. Aí ele fez lá todo um sistema, e ele falou, não, mas é porque eu precisei disso. E você usa? Não. Se o founder não é o olho adopta, aí esse foi o pior, hein?
Ai, muito bom, velho. Ó, a gente já falou desse erro aí, que é um erro comum. Tem mais algum outro que você gostaria de destacar, cara, como principais erros que você percebe cometido por startups aí nessa fase de descoberta, validação, início de tração também? Legal. Tem um que esse é meio óbvio. Então eu vou gastar uns 5 minutinhos falando como eu faço para... A gente tem 5 minutinhos? Tem, vai. Para falar como eu supero ele, perder que essa acho que agrega oportunidade, mais. né? Legal, vamos nessa. Que é o quê? Demorar muito para tentar vender. Eu acho que se você está se colocando já... Você sabe que você está numa organização temporária, sob estresse e com dinheiro limitado, você vai morrer ou não vai... Dinheiro ou tempo, sempre vai ser um dos dois, né? Limitando, você tem a obrigação de ser rápido. E toda vez que você não é rápido, você está indo contra o ecossistema que você está. Então, alguma coisa vai dar errada. Perfeito. Então, o que eu gosto muito de trazer, que é desapega de vender o produto. E no começo do discovery, no começo que você está pensando o que eu vou criar no produto, foca muito em resolver um problema. Aí você vai falar, Zé, como você faria isso? O que é isso? Porque eu acho que quando a gente fala assim, fica muito difícil de tangibilizar. Então, legal. Vamos trazer um exemplinho. Você está Vou pegar um caso de inovação assim no horizonte complementar para um produto que já está rodando. Eu já tenho uma base de clientes, quero abrir uma startup que vai ser um spin-off aqui para o meu negócio. O spin-off é um negócio que nasce dentro de outro negócio, provavelmente atendendo o mesmo cliente ou um nicho parecido, aproveitando toda a inteligência que aquele business original já trouxe ali, ou de mercado, ou de produto. Boa, obrigado. Por exemplo, você tem uma startup que ela faz o trabalho de um despachante veicular. Legal. Ela confere toda a regularização do veículo e ela funciona toda via aplicativo. Mas eu já tenho uma base de clientes e tal, e agora eu quero começar a vender um produto para ela que vai ser um manual, uma IA de manual do carro. Que ele vai explicar para você, qual óleo que eu tenho que trocar, qual peça que eu coloco nesse carro, quando que eu faço manutenções, quais tipos de mecânico eu foco, quais são os defeitos crônicos que a gente encontra no mercado desse veículo. N coisas. Vamos supor que eu quero validar essa ideia. Tenho duas opções. Uma, eu vou pegar a LMMA, a IA mais simples que existe, né? Vou tentar conectar ela com o meu sistema e disponibilizar ela ali, que vai ser muito mais fácil se desenvolver uma tecnologia sua e tal. Mas tem como você resolver ela só no WhatsApp. Você coloca um banner no seu app que você já está rodando, ou coloca um tráfego pago, leva essa pessoa direto para o teu WhatsApp e quando você começar a conversar com ela no WhatsApp, que a pessoa vai conversar, eu te garanto. Todo mundo prefere conversar no WhatsApp, no Brasil, né? Do que usar um aplicativo. Com certeza. 80%, não vou falar todo mundo porque isso é forte, né? Mas 90% dos brasileiros, 90% das experiências que eu tive, quando eu trago para o WhatsApp, o atrito reduz com o cliente. Então eu trago ele para o WhatsApp, começo a perguntar para ele, jogar a proposta de valor. Falar, qual que é o problema que você está tendo no seu carro? Ele me falou, joguei na IA, joguei onde eu estou fazendo, devolvi. Vou fazendo a solução concierge, né? Estou entregando valor, estou aprendendo com ele, ele vai me trazer feedback. E no final das contas, que é o mais importante para mim, que é, eu quero transformar isso numa feature mensal, que o cara vai pagar uma mensalidade. No WhatsApp, eu não vou dar para ele de graça. Eu já vou falar, esse daqui é o link, pague R$5, mande o Pix de R$5 para cá e manda aqui. Validei que o cara vai comprar, vou conseguir fazer um funil com taxa de conversão, que é uma coisa que já dá para te guiar no app, dá para você comparar projeto. Às vezes eu entrego para ele uma imagenzinha feita no Figma, no Miro, bonitinha, só para não ser uma entrega só de texto, de WhatsApp. Consegui fazer toda a validação da criação da minha IA, de entender se o cara vai querer, entender onde que ele vai usar, entender se ele vai indicar depois, sem desenvolver nada da IA. Perfeito. Então, eu quero... Isso é a coisa que eu posso entregar de mais valor nesse papo, é isso. Desapega do produto, se apega à solução e se apega e resolver o problema do cliente com o que você tem na sua mão. Às vezes você vai ter uma planilha de Excel, às vezes vai ser uma consultoria, a primeira coisa que você vai vender, às vezes vai ser um produto revendido de terceiros, não sei, quero abrir um banco novo, faço toda a jornada do banco e no final eu redireciono para o link de afiliado para um banco terceiro. Validei minha jornada, validei o interesse, mas não consegui validar o uso. Então, você tem que quebrar e ser criativo. Você tem que entender o que é a sua hipótese, o que você quer validar, ir quebrando ela e isolar. Não tenta validar várias coisas juntas também, que isso é um erro muito comum, que eu passei por startups grandes, já com uns 500 pessoas, 600 pessoas, para conversar sobre teste, e o cara me falou que está validando, 3 hipóteses na mesma jornada. Eu falei, então a gente não está validando nada. A gente está validando essa jornada como um complemento. A jornada. Mas se a gente for isolar os 3, então é isso. Tenta isolar e fazer simples, barato e fácil.
Perfeito, cara. Isso é uma parada que eu também gosto muito de trazer. E às vezes eu pego empreendedores que se dizem apaixonados por problema, e talvez são mesmo. Talvez elas olhem aquelas pessoas e elas sofrem junto com elas naquela dor, mas elas não conseguem trazer uma solução de curto prazo para aquilo. Ficam viajando na solução infinita, que não vai ser uma solução, porque não vai chegar, e não conseguem entregar valor no curto prazo. Então, as pessoas que estão sofrendo com aquele problema continuam sofrendo com aquele problema, e se ela de fato se conecta com aquela dor, ela continua sofrendo com aquela dor. Sim. O que, não é? E se não... Mas o fato é porque eu acho que a maioria não se conecta de verdade com aquela dor, está muito mais, né, como um espelho olhando para si mesmo e talvez goste de viver. Eu acho que isso foi muito profundo, mas é um pouco disso. Não, mas eu entendo essa visão, que ele vai ser focado mais no ego ali, né? No que ele está fazendo e muito mais na realidade. Isso aí. Muito bom, velho. Muito bom, acho que isso aí serve não só para fase de descoberta, mas serve para qualquer momento, porque você pode estar testando uma feature específica, uma outra abordagem, você pode testar isso. O que você quiser testar, fazer, conversando com o cliente, é muito difícil estar errado. É muito difícil não gerar valor. Por exemplo, esse caso que você trouxe agora, ele não consegue gerar valor imediato para o cliente. Quando você me fala isso, o que eu penso? Eu falo, putz, esse empreendedor então não tem um problema tão bem definido. Porque ou é um problema muito difícil de resolver, ou é um problema que é muito caro de resolver. E eu sempre penso, se a gente está falando de inovação, a gente está falando de startup... Ou ele está pegado numa solução ideada, ideal, que ele está distante dela. Que não vai resolver, que não né? Vai que vai resolver. ser uma coisa mais... Não megalômanica, mas mais complexa, mais robusta. É, isso aí. E o que eu sinto? Quando você é um bom empreendedor, quando você conhece bem o seu cliente, você consegue resolver o problema dele sem o seu produto. Isso aí. Sem o seu produto pronto... Mas, na verdade, esse é um perfil que está com medo de ir para o mercado. Sim. Está com medo de ouvir os nãos. E está criando um monte de história, de empecilhos. Tudo bem, tem gente que não vai ter a técnica mesmo. Acha que esse é o caminho, isso é muito comum. Mas a maioria é medo de ir para o mercado mesmo. E dá medo. E dá medo. E dá medo. O jeito isso é o Sabemos. que o principal vai com medo. E o que eu penso? Se você é o founder de uma startup e você nunca fez um dia de SDR para resolver o seu problema da sua startup, o que o SDR faz? Ele faz ligação fria ou pré-qualificada ali com alguma qualificação do marketing inbound para conversar no seco, ligar no seco da pessoa que ela está fazendo a vida dela. Você vai conversar com ela, atrapalhar o dia dela, trazer a atenção dela, tentar pegar algum dado, tentar pegar uma validação com ela, ou tentar vender alguma coisa. Mas eu acho que você sendo founder, você tem que pegar um dia, pelo menos, a cada 2 meses, um dia a cada 1 mês, dependendo de como está a sua rotina, né? Cada um sabe. E ligar para cliente, ligar. Porque o que isso vai fazer? Isso vai comer o seu medo, isso vai espancar o seu medo. Um por um, porque você vai entender que o cliente é uma pessoa normal. Você vai entender que o não é normal. O nosso trabalho como vendedor é isso, é atravessar os nãos. Não é, vou encontrar os leads perfeitos. É, vou tirar os nãos da frente do meu sim, porque todos os leads estão, teoricamente, no mesmo mar, né? E eu penso muito sobre isso, sempre que eu estou pensando nessa etapa da startup. Muito bom. Vamos falar um pouco do growth, cara. Sei que a gente já falou um pouco, já falamos algumas métricas. Esse termo também é um termo que ele parece meio de outro planeta. Vamos falar um pouco, acho que você também, né, tem muito desse DNA do growth, então acho que vale a pena a gente explorar um pouco disso aí. Pô, contigo. Legal. Vamos nessa. Eu acho que growth eu acho que como tudo no universo de startup é um novo nome para uma coisa que a gente se preocupou, que é aquisição, retenção e upsell, né? Quando você coloca aquisição... O que eu penso, né, no funil do coisa? Nos produtos digitais mais tradicionais, né? Pensa no funil de growth. Aquisição, onde eu vou pegar a informação. Ativação, que eu acho que quando você junta os dois num time de growth, na sua mentalidade mesmo, deixa o processo mais demorado. Por quê? Porque a ativação é o momento dos mais especiais que você tem com o seu cliente, que é quando eu vou fazer a primeira entrega de valor, quando que eu vou falar realmente ele está usando o produto, quando eu vou falar realmente conseguir gerar alguma entrega de valor para esse cliente. Aí depois que a gente vai para a ativação, vem a retenção, né? E o que a gente tem também do upsell, cross-sell e
vendas, pode ser até esqueci o termo agora, mas é quando você vai vender junto com outra empresa e caminhar para outra solução, não casado. É um cross-sell, mas fora da sua empresa. Tá. Eu penso muito sobre esses pontos. Aí... Não é indicação também, não. Indicação, né? Porque tem indicação no final, quando ele volta, né? É Sim. Isso que eu tava tentando lembrar o nome. Programa de indicação. Referral. Referral. Porque vai ser uma forma de tu alimentar o teu funil também, e é uma ferramenta do Growth, a indicação. E é sempre uma coisa que, se você não está trabalhando em indicação, provavelmente você está perdendo a oportunidade. Porque se você está vendendo, você deve ter algum cliente satisfeito para indicar. Inclusive, hoje, na hora que a gente sentou, eu falei, precisa das suas indicações. E indicação é aquela coisa, é um presente, pô. Porque é você trazer, tirar um dos principais pilares do marketing, que é remover o medo da pessoa de comprar alguma coisa por outra pessoa que ele já conhece. Então, isso tem que estar de olho no Growth. E, inclusive, um dos meus principais erros de carreira que eu tenho para mim é ter focado muito em aquisição, tendo um mega loop de indicação para desenvolver. Então, o Growth ele é muito sobre isso. Você vai ver todas as oportunidades que você tem e você vai ter que quantificar o tamanho dessa oportunidade. Porque você não vai chegar... E times de Growth, como começam em startups? Não é o founder chegar, vamos contratar agora um time de Growth. Normalmente ele tem uma pessoa que é muito agilizada, ele tá vendo, pô, esse moleque aí tá fazendo um monte de coisa, tá desenrolando. Aí ele é promovido para um cara de Growth, ou eu trago um cara de Growth do mercado para rodar sozinho um tempo e depois construir uma equipe. Então, normalmente o Growth dentro das startups é um pouco solitário, nesse sentido de você indo lá entender, e você vai ter que priorizar. Você não vai atacar os 5 pontos juntos. Então, acho que esse é um pouco do overview, assim, do Growth. A gente gosta de trazer a visão, né, do processo de crescimento e que, embora tenha os canais tradicionais, o papel do Growth é justamente encontrar os canais mais baratos, onde está o cliente, e talvez não seja nada tradicional onde está seu cliente, né? Talvez ele está, sei lá, sentado no banco esperando o filho na escola. Maneiro. Então, se meu cliente está sempre ali, o que eu posso fazer? Botar um outdoor de frente à escola? E vai, né? São as... Tipo, como é que você olha a partir disso? E tem o clássico, tradicional, etc. E a gente gosta de dizer que, sim, o Growth ele é uma responsabilidade da empresa toda, mas você precisa de ter alguém que vai liderar essa estratégia e puxar isso, né? Então, mas perfeito. Porque, por exemplo, o produto também faz parte do Growth. Porque se o produto está uma porcaria, o seu churn, né? A sua taxa de saída vai ser muito grande, talvez seu balde está furado lá, um buraco desse tamanho, você está botando tanto de água, não para nada lá dentro, não adianta nada. Sem dúvida. E eu acho que o Growth, ele traz feedbacks para o produto, porque ele passa por todos os momentos do funil, né? Eu não estou pensando só naquilo, por exemplo, o marketing, ele normalmente pensa, vou conseguir adquirir os dados do lead, vou conseguir ativar o lead, né? E depois vai tocando. Quando o cara é do time de marketing e está olhando para Growth, ele vai olhar para indicação, ele vai olhar para o ROI, ele vai olhar para o LTV, ele vai conseguir conectar de uma forma mais sistêmica. E uma coisa que eu acho que é muito preciosa, que se eu tivesse um poder para fazer de organizar em time de marketing o produto traz o cara de Growth para perto de CS. O Growth tem que ser o melhor amigo de CS, porque o cara de Growth ele vai ser ansioso. Ele vai querer, pô, eu quero realizar, eu quero realizar, eu quero realizar, eu quero realizar, porque ele quer ver a empresa crescendo. Nunca você vai contratar um cara de perfil de Growth que é um cara mais lento, não digo lento, mas um cara que não deseja muito, que não tem essa gana. E quando tu conecta esse cara que tem muita gana com um time de CS empoderado e com um gestor que já tem uma noção de dados boas, porque senão aí o PM vai ter que resolver o problema de dados, ou o cara de vai ter que resolver o problema de dados, e ele vai se perder ali na função dele. Então, garante que o seu CS está com os dados claros. Ele vai estar toda a semana dando informação, oportunidade, problemas, reclamações, para alimentar o cara do Growth e ele trazer problemas que realmente já existem ali na empresa, porque o que eu penso? Quanto mais early stage você você tem uma oportunidade boa de fidelizar o teu cliente. Porque chega no final das contas, você escala tanto a tua empresa, ela vai estar fazendo dinheiro, ela vai estar entrando caixa, ela vai ter dinheiro de investidor para gastar de burn e teu CAC vai explodir. O seu custo de aquisição para o cliente vai subir muito. E o que as startups fazem normalmente? Ou abre um time de canais, né? Fala, vamos trabalhar outros canais mais baratos, que é um pouco do que eu fiz lá na Notaí. Acho que a gente tinha um CAC de R$ 1.500, a gente desenvolveu um sistema de afiliados de marketing digital e um sistema de influência que o CAC era 200. Então, ele vai trazer artimanhas para diminuir esse CAC. Arquitetura como marketing, engenharia como marketing. Engenharia como marketing. Por exemplo, a página de afiliados, quem fez foi o time de produto da época. Então, falou, traz o time de produto para perto, vamos fazer essa página junto, fazer esse sistema junto. E fez um novo loop de crescimento. E qual que é o ponto disso?
Se você não se preocupa em reter o seu cliente no começo da startup ou fazer o upsell no começo da startup, você pode vender, você pode capitalizar, mas para escalar, você tem que ter normalmente recompra. Então, por exemplo, vou pegar um caso da Zapay, que é o... Você paga seu IPVA. A Zapay é uma startup que serve para você parcelar multa, IPVA, licenciamento do teu veículo. Parcelei esse ano. Consegui já rodar desse cliente, gastei o meu CAC. Ano que vem, o meu CAC subiu. E essa pessoa não voltou porque eu deixei ela 100% satisfeita, eu vou gastar de novo para comprar o mesmo lead. E o que é o mais importante? Todo ano que você passa, quando você pensa assim na jornada da startup, você pode traçar duas curvas assim, ó, duas retas paralelas, que vai ser a zona do PMF, que o pessoal chama, que a metodologia chama, que é onde o produto encontra o mercado ali. Todo ano, essa régua de baixo vai subindo. Porque a expectativa do teu cliente vai subir sobre você, os teus concorrentes vão ver você executando, o teu mercado vai expandir e a tecnologia vai avançar. Então, a curva do teu PMF, ela vai Então, o encaixe, sempre... ele vai desencaixando, você tem que ir puxando, reencaixando. Você tem que ir sugando a pessoa para falar, não, eu tenho um Product Market Fit ainda, eu tenho. E isso normalmente rola porque você focou muito em expandir os canais de marketing, fez um crescimento muito por marketing, que é uma coisa mais tradicional, market-led growth, e não fez o que a gente tem que focar agora, que é a tese que eu acho que a maioria dos produtos foca, é o product-led growth, que é você criar um produto tão viciante, um produto tão gostoso, que ele por si só vai ter loops de crescimento e ele por si só vai garantir que eu não vou ficar gastando muito tempo com recompra de lead, gastando para fazer campanha para aquecer base que já te conhece. Então, são custos reais que acontecem na rotina da startup. Acho que não sei se todo mundo... Eu não vejo muita gente comentando sobre isso, mas rola em quase todas as startups que eu passei, esse é um BO que acontece. CAC explodiu, estamos capitalizados, o que a gente vai fazer? Então, eu vejo que o growth é isso. Se você está no early stage, gasta um tempinho para gastar em growth, em fidelizar, tá já avançado, vai explorar canal, vai desenvolver canal, porque você já tem dinheiro para desenvolver canal. Você não precisa mais focar só no seu canal ótimo. Aham. Porque no começo é isso, você fideliza e acha o canal ótimo, né? Ótimo. Também não vou falar o básico, o básico do growth é esse. Encontrar um canalzinho que vai fazer você escalar. E isso envolve testar muito. E por isso que eu acho que é sempre bom ter um cara tech também, meio, não como parceiro, mas meio como padrinho do cara de growth. Porque você chega na empresa, você vai ver, quais sistemas eu tenho para fazer teste AB no app, quais sistemas eu tenho para fazer teste AB no e-commerce. Mesmo que você está falando de growth, você vai ser um cara que você vai ter que ver um pouquinho de técnico ali, não é só o estratégico. Tech. Legal. Isso é um pouquinho que eu queria falar de growth, assim. Desenha aqui, galera. Growth junto com CS, suportado por dados, mais tech. Hoje já tá lindo isso. E marketing, não dá para esquecer. Porque growth é marketing. Você tem que estar perto do time de marketing. Nas minhas experiências, assim, trabalhando com growth, a maior dificuldade que eu já tive foi me conectar com o time de marketing, sensibilizar o time de marketing, porque, querendo ou não, o time de marketing é um time de uma competência mais tradicional. E a inovação está chegando no marketing faz 2, 3 anos, assim. Então, vai ter um embate, vai ter um choque ali. E você, muitas vezes, vai ser o cara que tem o papel do acelerador. A tendência é que o marketing ele seja braço de execução do growth, né? Ou de produto. No final das contas, vai ter um cara que... O growth vai estar dentro de produto, que vai estar alinhando com o marketing. E eu acho que por eu ter esse DNA de produto, eu acho isso benéfico, no final das contas. Porque, normalmente, a galera de marketing, isso aí é uma crítica que eu faço. E pode ter gente que vai fazer muito diferente. Com certeza tem marqueteiros que não são assim. Eles gostam do cliente, mas eles não chegam para falar com o cliente. Ele não chega para entrevistar o cliente, ele chega para conversar com o cliente. Eu passei por times, assim, startups que tinha o UX que não conversava com o cliente. Eu, que era um cara... Na startup, estava trabalhando como agente de inovação. Eu era o cara para testar os novos produtos dela. Vai custar mais caro, né? Nesse caso aí, vai custar mais caro o lead. Muito mais. Vai estar distante. Legal, meu querido. Acho que a gente já pode ir indo para o final. Preparei para ti aqui 2 perguntas. Não é desafio não, né? Não é desafio não. É que a gente fala muito sobre acelerar, né? Então, vamos acelerar. Só que às vezes a gente tem que desacelerar, né? Sim. Então eu fiz uma pergunta aqui para ti que é acelerar ou desacelerar? Só isso, ó? Só isso. Hoje, agora? Agora, para você. Eu acho que para mim é desacelerar. Porque o que eu penso? Que é uma coisa até que é uma confusão que tem muito no ecossistema de inovação, que é agilidade é diferente de velocidade.
E eu sou um cara que agora eu tô com isso martelando na minha cabeça todo dia. Zé, eu não quero que você faça mais rápido, eu não quero que você produza mais, eu só quero que você se adapte mais rápido. Eu quero que você priorize os seus momentos de reflexão. E por isso que eu tô falando, desacelera. Porque você sempre o aí que me conhece, já tem esse perfil. Eu falo, eu vou marchando, eu vou. E todos os maiores problemas que eu tive na minha carreira, nas minhas negociações e tudo, foi por conta da velocidade. E esse é um custo que ela tem. E eu acho que cada vez mais, quando você usa uma ferramenta, você tem que saber podar o custo dela. Eu acho que esse é o momento que eu tô assim de carreira. Sei usar a ferramenta da inovação, sei usar a ferramenta da agilidade, mas agora vamos ponderar para ver o máximo que ela pode entregar? Massa. Então quer dizer que você é um acelerador que agora está em desaceleração. Isso eu acho muito massa, porque é um contraponto e as palavras elas trazem muito significado e eles começam a se perder, né? Sim. Então, de fato, tipo, uma aceleradora de startups, o que é isso? O nome virou uma commodity e a gente se perde mesmo um pouco. Sim. E talvez seja isso mesmo que a gente tem que fazer. Galera, ó, calma aí. Bora aqui arrumar a casa primeiro, antes da gente sair correndo. Vocês estão querendo sair correndo aqui e não vai dar certo. Vai atropelar. Vai atropelar. Então, show. Alinhados. Sim, e até que eu acho que esse que é o pulo do gato. Acelerar é igual adaptar. Você tá falando, quando a gente fala de aceleração de startup, o que o fundo faz? O fundo faz a startup pivotar mais rápido. O fundo faz a startup se adaptar mais rápido. Então, se você só tá rápido, sem mudar nada, você tá indo rápido pro buraco, normalmente, quando você tá falando de startup. Então, isso que é o importante. A gente parar, desviar do buraco, porque vai vir outro buraco, desviar de novo do outro buraco. Vai ter outro buraco, é isso aí. A certeza que a gente tem é que vai ter outro buraco. Tem um buraco no caminho. Vai ter outro. Cada vez vai ter menos, mas sempre vai ter um buraco. Massa. É. Se cada experimento é um buraco, no início vai ser 1000 buracos, depois 100 buracos, depois... É, isso aí. Muito bom, velho. Boa. Quem você gostaria de me ver entrevistando aqui? Tem que falar um nome só? Vamos preferir um nome, vai. Se der tempo, a gente fala 2, mas vamos falar um. E por quê? Cara... Eu acho que a minha referência assim, de inovação no DF é o Eduardo Rodrigues, o PM de inovação da ZAP. Ele é muito bom, um cara muito brabo e ele tem uma didática que eu gosto muito e é uma pessoa muito humana. Então, eu acho que trazer ele é você conseguir ver como um cara que tem uma capacidade de simplificar problemas complexos, absurdos, trabalha no dia a dia, pensa no dia a dia. Porque, pra mim, eu vejo que essa é a qualidade principal dele, que é um pouco do que eu tento roubar toda vez que eu falo com ele. Me dá isso daqui, ó. Deixa eu ver se isso é competência sua. Ele pega um problema que você fala, como é que eu vou resolver isso? Ele fala assim, respire fundo. Vamos aqui, ó, simplificar o problema. Vai encaixando, vai mostrando a forma... Ele é o empreendedor que gera valor muito rápido pro cliente, fazendo muito pouco. Então, por isso que eu acho massa ele vir. Que massa. Muito bom. Deu tempo. Show de bola, meu querido. Deu bom. Cara, primeiro eu te agradecer pela oportunidade. E de verdade, eu acho que de tudo que a gente conversou aqui, eu acho que eu já sabia mais ou menos uns 10%. Não é possível, não. Talvez uns 20, 30, vai. De verdade. Pô, que massa. Aprendi muito sobre você. E foi um prazer. Eu acho que cada vez mais eu consegui trazer esse tom para essas conversas, é o que eu gosto. Então, falei do café. E falei de manhã, porque eu falo que eu adoro o café da manhã. Adoro cafés da manhã. Então, lá em casa, quando a gente tem a oportunidade, tipo um sábado de manhã, a gente senta no café e fica no café da manhã 1 hora, 2 horas. E fica lá trocando ideia de família. É uma parada que eu curto e eu curto muito. Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu vou combinar um café com alguém. Não vai ser tipo um jantar, não vai ser um almoço, vai ser um café. Que massa. Então, isso é uma parada que de verdade, eu gosto muito mesmo. Porque eu sinto que a gente se aproxima. Eu sou de família mineira. Então, tem esse lance também da cozinha, da comida. A comida mineiro. Isso aí, enfim. Mas, cara, de verdade, foi um prazer mesmo. Prazer estar aqui contigo. Te agradecer pela oportunidade. Agradecer a galera também por estar acompanhando a gente aí. Agradecer aqui o time que está apoiando a gente. Né, o Guto, a galera que está no time técnico. Dizer que a gente está rodando isso aqui, cara, que o objetivo é gerar conteúdo, conseguir permitir que vocês... conheço novas histórias. Quando eu me declarei agente de aceleração lá atrás, eu não conhecia esse nome, esse termo para mim não existia, mas a minha intenção foi, não é possível que todo mundo precisa cometer os mesmos erros que eu cometi, porque eu cometi muitos e sofri muito, foi difícil, né? A minha jornada inicial, assim, foi bem difícil.
E aí eu falei, cara, não é possível. E quando eu identifiquei o quanto aprendizado eu tinha tido, eu falei, cara, eu acho que as pessoas precisam disso, então eu vou me colocar nessa posição de compartilhar esse aprendizado e também aprender com elas, porque eu não estou afim mais de errar tudo sozinho, não. Eu quero aprender mais com outras pessoas que já cometeram outros erros. Então, tem esse viés aqui também, né? Mas sempre também trazendo esse olhar do acelerador, né? De, cara, quem está do outro lado, como essa jornada aconteceu, quais foram os apoios que transformaram essas vidas, né? E de quem está apoiando, como é que esses apoios chegam, por que chega, né? Como é que é o perfil dessas pessoas que estão dispostas a apoiar. Então, isso faz essa mudança, nessa transformação. E aqui na Plura a gente está lidando com isso todo dia. Então, é um papel de formar também quem vai fazer essa transformação e conseguir trazer mentalidade e os valores corretos, né? Então, porque isso faz toda a diferença. A gente já falou sobre isso aqui hoje. Então, agradecer a presença de todo mundo. Te agradecer mais uma vez, meu querido. Valeu, Henrique. Show de bola. Estar aqui. Então, galera, siga a gente aí nos nossos canais. Então, no Instagram a gente está no plura.coti. Né? Vocês estão seguindo a gente aqui no YouTube, então também é o @pluracoti. E a gente tem um grupo do WhatsApp que vocês conseguem pegar pelo link da bio também lá do Instagram. E por lá a gente tem comunicado todas as formações que a gente está fazendo também. Segue a gente por lá. Beleza? Show de bola, galera. Mais uma vez aí para vocês, um prazer, meu querido. Um prazer. Valeu. Namastê. Namastê. Valeu, galera. Valeu, Henrique.